Voltamos mais uma vez com o nosso vídeo. Esse é o nosso quarto vídeo da aula 1. E passamos de tópico, saímos de fonologia e vamos para morfemas. Primeiramente, morfemas é a unidade mínima da palavra, tá? Então, entendam vocês morfemas como uma unidade mínima da palavra, como se fosse um leguinho, sabe? Alguém aqui já brincou de Lego? Eu percebi que eu não tive essa infância de Lego, depois de muito tempo que eu fui usar Lego, né? Mas o Lego é isso, são várias pecinhas de N formatos, né? Que se encaixam em outras e a partir de encaixes elas formam casas, prédios, aviões, bonequinhos e tudo mais. Então, a nossa palavra é um grande pote de Lego com vários leguinhos soltos que a gente vai juntando um no outro e formando palavras, ok? Então, os morfemas são unidades mínimas das palavras, são essas pecinhas pequenininhas de Lego, tá? E são todas essas pecinhas aí. A gente tem 3, 4, 5 pecinhas. A gente tem o radical, os afixos, o tema, a vogal temática e as desinências. A gente tem 5 pecinhas de Lego que podem se unir a uma peça-chave, a uma peça mestra, vamos dizer assim, para formar objetos, coisas, no nosso caso, formar palavras. Beleza? E eu falei que tem uma peça mestra, né? Uma chave mestra aí, que é o radical. O radical é a base de qualquer palavra, tá? Toda palavra vai ter um radical, vai ter uma palavra, uma base, um morfema, que por meio dele, que a partir dele, a gente consegue formar outras palavras. Então é isso que a gente vai ver agora. Fiquem atentos, que é sucesso, tá bom? Então, olha, o primeiro aí que eu falei, que é o radical, a gente também pode chamar de morfema lexical, tá? O que vem a ser isso? Bom, eu disse a vocês que o radical é a nossa peça mestra, né? Nem sei se existe isso em Lego, mas é aquela peça que todo mundo briga por ela, né? A melhor peça do Lego, sei lá. Então, é o nosso radical. Aqui, por exemplo, o meu radical, a minha peça mestra de Lego, é o mar. A partir dela, eu consigo montar várias outras palavras. E notem, são palavras com a mesma base significativa. Tudo tem o mesmo sentido, que é vir do mar, tá? Então, eu tenho o mar, que é o meu radical, e, consequentemente, também é a minha palavra primitiva. Palavra primitiva é a que vem primeiro, ou seja, é a que dá origem a outras, tá? Que vão ser derivadas dela. Então, quais são as derivadas de mar? Maré, maresia, marujo, maremoto, marinho. Tem um monte com o mar, né? Submarino, por exemplo, é uma que não está aqui. O que eu quero dizer? Que o radical é a base, é a peça-chave para que a gente, é a peça de Lego chave mestra, né? Que a gente consiga formar o que a gente chama de palavras cognatas ou família de palavras, né? Todas com a mesma base significativa, o mesmo sentido. Ora, o que é o mar? É uma porção infinita de água, né? Finita ou infinita. O que é a maré? É a água. É o mar, né? Proveniente do mar. O que é a maresia? É aquela fumacinha que sai da água que à noite dá para ver, né? Na praia, quem anda na praia à noite. Marujo é o cara que trabalha no mar, no navio, claro. Maremoto, gente, minhas explicações estão bem simples, tá? Porque não quero entrar no significado de cada palavra, mas para a gente entender a base significativa. Maremoto é aquele terremoto que dá na água, que dá no mar. E o marinho é o proveniente do mar, é o que vem do mar. Por exemplo, leão marinho é o leão do mar. Cavalo marinho é o cavalo do mar. Então, a gente tem várias palavras que têm como radical o mar, tá? Então, logo, elas formam uma família de palavras. São palavras cognatas
tá? E o nosso morfema lexical é o mar. Dúvida? Pergunto a vocês. A palavra martelo, ela tem o radical igual a esse aí de mar? Vou deixar essa intriga na cabeça de vocês. Pensem. A palavra martelo, ela tem o radical mar? Será? Para a gente identificar o radical de nomes, por exemplo, aqui agora eu vou começar a falar nome e verbo. Verbo é o que determina uma ação, um estado, uma qualidade, uma característica de alguém. E nome é tudo aquilo que não for verbo, beleza? Coloquem isso na mente por enquanto, porque é assim que a gente vai tratar verbo e nome, tá? Então, quando a gente tem um nome, qualquer coisa que não seja verbo, para a gente identificar o radical dessa palavra, a gente precisa construir família de palavras, como foi feito aí em mar, tá? Então, martelo, martelada, martelinho, martelão. Tudo que se repete nas palavras é martel, 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 martel. Então, o radical de martelo é martel. Tá vendo como martelo não pode ser uma palavra derivada de mar? Ok? Então, o radical é aquela peça-chave de Lego que vai dar origem a outras palavras que tenham o mesmo radical que o dela e mesmo valor, mesma base significativa. Observem aqui a palavra infelizmente. Agora a gente vai começar a falar de uma outra pecinha de Lego. Claro, a gente nunca vai descartar a peça base, a peça-chave do Lego, que é a raiz, né? O radical. A gente vai falar de outras pecinhas. Agora a gente vai falar dos morfemas derivacionais, que carinhosamente a gente vai chamar de afixos. Observem bem essa palavra afixo. Uma coisa fixa é uma coisa que não dá para tirar, ela é fixa, ela está presa. Agora, uma coisa afixa, a partir do momento que eu tenho essa palavrinha que dá uma ideia de negação, né? É uma coisa que não é presa. Então, os afixos são morfemas que podem ser acoplados antes do radical, que a gente vai chamar de prefixo, ou depois do radical, que a gente vai chamar de sufixo. Beleza? Então, os morfemas derivacionais, eles podem se encaixar antes do radical, a gente vai chamar de prefixo, ou depois do radical, a gente vai chamar de sufixo. Beleza? Os dois a gente chama de afixo. E notem, gente, esses afixos não são peças aleatórias que a gente pode sair por aí encaixando. Elas têm um sentido, tá? Pensem bem, a palavra felizmente é uma coisa. Infelizmente dá uma ideia de negação. Então, esse prefixo in pode trazer, né, inserir na palavra uma ideia de negação, tá? Então, só para vocês entenderem que prefixo e sufixo não é uma coisa aleatória, não é um morfema aleatório que eu vou sair por aí encaixando. Ele encaixa, mas dando um sentido na formação da palavra. Beleza? Então, a gente tem os afixos, a gente tem as vogais temáticas e temas. O que vem a ser vogal temática e tema? Seguinte, gente. As vogais temáticas, o próprio nome já explica bastante, né? Vogal temática. É uma vogal, tá? Só que ela é uma vogal temática, vocês vão entender por quê, tá? Com nome, essa vogal temática é toda vogal que não indica o gênero da palavra. Por exemplo, a palavra pente, tá? Ela tem masculino e feminino para essa palavra? Existe penta e pento? Para aquele negócio que a gente passa no cabelo, depois que lava o cabelo e toma banho, né? Toma banho e lava o cabelo. Então, não tem. Então, em nomes, a vogal temática é sempre a vogal que vai aparecer depois do radical. O radical aqui é pente, tá? Então, a vogal temática é toda a vogal que aparece depois do radical
e não indica gênero da palavra. Isso é vogal temática de nome, tá? Agora, vogal temática de verbo é um pouquinho diferente. Por quê? Notem aqui o verbo exercitar. O radical é exercite. Vai até aqui. Então, a vogal temática é a vogal que vai aparecer depois desse radical, tá? Só que em verbos, essa vogal temática pode ser A, E, I, O. Perdão. A, E e I. O O também, mas é um outro contexto que eu vou explicar para vocês já já. Então, por exemplo, exercitar. O A é vogal temática. Indicam as vogais de primeira conjugação. Correr, o E é vogal temática. Eles indicam os verbos de segunda conjugação. Sorrir, a vogal temática é o I. Então, são de verbos que representam a terceira conjugação. E aí tem um adendo muito importante com as palavras, os verbos que terminam em por. Todo verbo que terminar em por vai pertencer à segunda conjugação. Esse O vai ser a vogal temática, tá? E vai pertencer à segunda conjugação porque ele vem de uma origem latina, né, histórica, da palavra poer. Como é uma palavra que tem o E como vogal temática, todos os verbos terminados em por são verbos de segunda conjugação, tá? Então, vogal temática de verbo é sempre a vogal que aparecer depois, na maioria dos casos, depois de um radical, beleza? Mas a vogal temática é aquela que indica a qual conjugação o verbo pertence. Se é a primeira, se é a segunda ou se é a terceira. E tema, gente, nada mais muito fácil. Tema é radical mais a vogal temática. Então, se o radical da palavra pente é pente e a vogal temática é o E, o tema é pente. Se exercitar, a vogal temática é A e o radical é exercite, e tema é radical mais vogal temática, o tema vai ser exercita. Beleza? É isso, gente. Esse vídeo foi um pouquinho mais curtinho. Teremos mais um vídeo dessa aula 1. Espero vocês e até!